Fala, meu povo, e aí, tudo tranquilo, tudo dominado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje, abordando sobre a questão dos holandeses na região Nordeste, período colonial, período do açúcar, domínio de terras no nosso país, ou seja, no Brasil. Vamos entender de que forma funcionou esse domínio holandês. Lembrando a vocês que na nossa aula de hoje teremos anotações, então corra lá para pegar o seu caderno, pegar lápis, caneta, e durante a aula, quando for determinado que você deve anotar, vai fazer o quê? Colocar pausa e anotar o que está sendo proposto para vocês. Lembrando também que durante as nossas aulas, anotações ou atividade de livro ou atividade de caderno devem ser enviadas no CLES, dentro do prazo de entrega, porque vocês são avaliados pela entrega dessas atividades, tem pontuação, tem nota. Então, cuidado para não se prejudicar. E aí, pegaram um caderno? Sim, podemos começar? Então, bola a todos e vamos lá. Então, quando falamos aqui invasão holandesa no Nordeste, temos que lembrar do período dos engenhos de cana-de-açúcar, da mão de obra escrava, que foi a mão de obra negra, dentro do nosso território. Temos o seguinte na sua tela. Durante o século XVI, os portugueses tiveram um bom relacionamento comercial com os holandeses. Esses holandeses participaram da agroindústria açucareira de diversas maneiras. Uma das maneiras, financiando a produção, isso quer dizer o quê? Construção dos engenhos, transportando, levando do Brasil para a Europa e distribuir dentro do território europeu, refinando e fazendo parte dessa construção econômica entre Portugal e os países europeus. Como acontecia? Primeiro, o cultivo era realizado nas fazendas, nas terras do Nordeste. Diante disso, era levado para o engenho e lá passava-se por todo o processo, da moenda até a refinaria, ou seja, até refinar o açúcar. Depois desse açúcar refinado, ele era colocado em caixotes, era levado para o porto, especificamente o porto do Nordeste, Salvador e o porto de Recife eram considerados os principais em Olinda. Levado para Lisboa, para o porto de Lisboa, em Portugal. Quando chegava em Portugal, os holandeses tinham a função de vender para os países da Europa, ou seja, distribuir. Então, aí nós temos um mercado externo. Por que externo? Porque o produto sai do Brasil, vai para um outro país, para um outro continente, e lá ele é comercializado, gerando renda, gerando economia. Não só para a Holanda, mas também para Portugal e também para o Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que eles crescem economicamente, esse dinheiro, ele tem retorno no nosso país. Mas quem se beneficia com esse retorno? A elite, os donatários, os portugueses, ou seja, os donos de terras. Os escravos são beneficiados? Não. Por quê? Porque eles têm a mão de obra explorada, ou seja, eles são obrigados a trabalhar. Deste ponto aqui, o que é que vocês vão fazer? Vou limpar aqui para vocês e vou informar o que vocês vão anotar. Lembrando que o título da aula, invasão holandesa no Nordeste, então você vai colocar esse título em destaque, vai copiar o primeiro ponto e vai copiar esse segundo ponto aqui, só que da seguinte forma. Você vai, quando chegar aqui em diversas maneiras, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma chave e vão numerar 1 e colocar financiando a produção, 2, transportando, 3, refinando e distribuindo, 4, exportando para a Europa. Desta forma, coloque pausa e copie no seu caderno. Com
Continuando a nossa aula, temos o seguinte: os holandeses, eles viram o lucrativo negócio ameaçado e decidiram ocupar a área produtora de açúcar, ou seja, eles decidiram ocupar o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque durante esse período, o Brasil sempre sofria ataques de países europeus querendo se apossar das nossas terras. Tínhamos os espanhóis, tínhamos os franceses, tínhamos os holandeses, tínhamos os ingleses. Então, o Brasil sempre esteve constantemente sobre ataque, sobre ameaça. Como a região Nordeste, ela tinha parceria, Portugal com a Holanda, para implantar os engenhos na nossa região. Quando os holandeses viram essa suposta ameaça, o que foi que eles fizeram? Estudaram um plano para apoderar-se da área produtora de açúcar, ou seja, eles tomarem a região Nordeste para si. Desta forma, em 1624, esse plano foi colocado em ação. Eles invadiram Salvador, na Bahia, onde era a sede do governo brasileiro geral, ou seja, Salvador era a capital do Brasil neste período. Mas eles conseguiram dominar? Não, eles foram expulsos. Desta forma, ficaram desanimados? Claro que não. Continuaram ainda com seu plano de ter a região Nordeste sob seu domínio. Só que agora eles não vão mais para Salvador. Por quê? Porque eles perceberam que lá era a capital do Brasil, tinha a maior questão de militarismo, ou seja, maior distribuição de militares dentro dessa província. Lembrando que província, mesma coisa que estado hoje, província da Bahia, Salvador. E aí eles olharam para um outro ponto, para uma outra província na região Nordeste, que também era bem lucrativa e que eles poderiam dominar mais fácil. Que província foi essa? De Pernambuco. Então, eles conseguiram dar continuidade ao seu plano, porque eles foram expulsos da Bahia, eles não foram expulsos do Brasil. Continuaram ainda na região Nordeste, ainda mais na questão econômica e em parcerias. Mas Portugal já estava de olho nos holandeses. Por quê? Porque quando os holandeses invadiram Salvador, Portugal percebeu que eles seriam uma grande ameaça para o território. O que é que vocês vão fazer? Vão colocar pausa e vão copiar os dois pontos no seu caderno. Lembrando que cada ponto desse, de um para o outro, pule uma linha para que fique organizado as informações e você consiga estudar, você consiga realizar as suas provas. E aí, como eu mencionei para vocês, a perda sofrida pela Companhia das Índias Ocidentais com o fracasso da Bahia. Essa Companhia das Índias Ocidentais, estamos se referindo à Holanda. Por que o fracasso? Porque eles não conseguiram se apossar de Salvador, eles foram expulsos. Logo foi recompensada quando o almirante holandês Piet Henry aprisionou uma esquadra espanhola carregada de ouro e prata. Aqui só tem prata, mas coloque aqui, ó, ouro e prata, que viajava do México para a Espanha. Esse enorme lucro conseguiu fazer com que esse aprisionamento fosse utilizado para financiar uma nova expedição no Brasil, onde essa nova expedição seria principalmente para Pernambuco, onde eles iriam posteriormente dominar o território. Bora continuar. Professora, preciso copiar algo dessa parte? Não, que é só uma informação. E aí, mediante a essas expedições, mediante a essas ações, em 1637, a Holanda enviou uma tropa, esquadra, à província de Pernambuco. Vou colocar aqui, ó, província. Deixa eu escrever direito.
província, que é igual a hoje estado. Mas naquela época se chamava de província. Então, em 1637, a Holanda envia uma outra esquadra, ou seja, uma outra equipe de expedição a Pernambuco. Nela vinha o novo governador do Brasil holandês. Por quê? Porque quando eles tinham essas expedições, sempre vinha um comandante, sempre vinha um líder, onde ele iria se tornar a autoridade principal do território que fosse conquistado. Então, se eles conseguissem dominar Pernambuco, quem iria se tornar o líder, quem iria se tornar o governo do Brasil holandês, seria João Maurício de Nassau, mais conhecido como Maurício de Nassau. Ai, professora, eu já ouvi esse nome. Sim, nós temos várias instituições que, em homenagem, têm esse nome como uma forma de mostrar a importância da cultura, da história do nosso país. Iniciando-se assim o governo do conde João Maurício de Nassau. Por que iniciando? Porque os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco, conseguiram ter o território para si. O que é que vocês vão fazer mais uma vez? Pausa e vão copiar esta informação. E aí agora vamos entender de que forma ocorreu essa gestão do conde Maurício de Nassau. Como foi que Pernambuco ficou sob domínio dos holandeses? Vamos lá. Nassau foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais, mais uma vez, companhia formada pela Holanda, para ser governador da província de Pernambuco, se fosse dominada. E foi. Capitão e almirante das forças de terra. Quando a gente fala de forças de terra, nós temos qual característica? Vou puxar a setinha para cá. Nós temos o exército. E mar, nós temos a marinha. Que estavam na região ocupada pelos holandeses. A partir da chegada de Nassau, a situação dos invasores se modificou muito. Por que ocorreu essa modificação? Olha só, a resistência oferecida pelos pernambucanos foi praticamente anulada. Por quê? Graças às suas qualidades de administrador, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e assim estendeu-se quase todo o nordeste do Brasil. Então, inicialmente, ele conquistou a província de Pernambuco e depois ele começou a espalhar esse domínio pelo nordeste, por outras províncias. Províncias do Maranhão, do Ceará, que são territórios que a gente conhece hoje como estado. Províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte. Ele teve dificuldade de dominar Salvador, de dominar a Bahia. Mas ele teve um grande domínio sobre o resto do território do Brasil. Inicialmente com Pernambuco. O que é que vocês vão fazer? Já sei, professora, colocar pausa. Exatamente. Copiar esta informação. Aqui, coloca como outra informação. Aqui embaixo, a terceira informação. Coloque pausa e copie. E aí, para concluir a nossa aula de hoje, com as anotações, nós temos aqui na sua tela conquistas e realizações na gestão de Maurício de Nassau. Lembrando que inicialmente foi em Pernambuco. Deixa eu limpar aqui. Inicialmente foi em Pernambuco, primeira província, e depois foi dominando o resto das províncias da região Nordeste. Vamos aqui observar. Ele conseguiu ativar a vida econômica da capitania, que província? Pernambuco, recuperando engenhos parados ou abandonados. Como foi que ele conseguiu recuperar, reestruturar esses engenhos? Com empréstimos aos senhores, compras de escravos para serem utilizados na produção. Por quê?
Inicialmente, a mão de obra utilizada nos engenhos foi a indígena. Os engenhos primeiro começou com a mão de obra indígena. Só que com o passar do tempo, os índios, na questão de não aceitarem o domínio, começou a entrar em conflito, começou a entrar em guerra, então ocorreu o processo do genocídio, a extinção dos índios dentro do nosso território. Pela necessidade de ter uma outra mão de obra para auxiliar nesse engenho, tem a mão de obra escrava, que são os negros trazidos da África. Segundo ponto, restringiu a burocracia e moralizou o serviço público. Além disso, ele estabeleceu uma relação de igualdade entre os moradores de terra e os holandeses. Esses moradores de terras não são os escravos, não. Esses moradores de terras aqui são os donatários, donos das capitanias. Esses donos de terra aqui são os índios. Por quê? Porque os índios, eles também atacavam os territórios para terem de volta. Então, Maurício de Nassau, além de se reestruturar e mostrar uma relação de igualdade com os moradores da terra, que eram os donatários que estavam aqui, os senhores das fazendas, né, os senhores de engenho, também tinha a questão de respeito com os índios. Por quê? Porque ele não queria estar mediante conflito com os índios, porque ele iria ia ter necessidade de ter militarismo, proteger as fronteiras, não só para combater os portugueses, mas também teria que ter uma preocupação com os índios. Então, ele preferia ter apenas preocupação com os portugueses. Respeitou a vida religiosa da população local, que era católica. Os holandeses, eles eram protestantes. O que é protestantes? Lá na Europa, dentro da história europeia, iniciada com a religião católica, começou a surgir a reforma protestante, aqueles que não concordavam com as ações da Igreja Católica. Ações essas que a Igreja hoje reconhece que naquele período foram utilizadas por alguns membros de má fé. Só que aqui, voltando para o Brasil, essa questão, como eles respeitavam, ou seja, eles não quiseram impor os moradores da região Nordeste para deixarem de ser católicos e serem protestantes. Por quê? Porque ele iria ter um outro conflito para ser combatido. Então, ele pôs esse respeito, mostrando que o objetivo de Holanda dentro da região Nordeste era dominar o território e crescer economicamente através dos engenhos de cana-de-açúcar. Permitiu que os católicos celebrassem suas festas religiosas em recintos fechados e que os judeus mantivessem sua sinagoga na atual Rua do Bom Jesus. Então, ele aceitou as religiões que existiam dentro do nosso território. Vou limpar aqui a tela para vocês. Coloque em pausa e copie todas essas informações, colocando em destaque conquistas e realizações de Nassau. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje, onde tivemos as anotações. Fiquem atentos na sua agenda online, a continuação da proposta sobre a atividade do nosso conteúdo. Primeira parte, anotação, mas temos atividade de complementação. Então, fique atento lá no Class ou na sua agenda online, o que será proposto para vocês. Entregue dentro do prazo estabelecido. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar, podem enviar a sua pergunta, a sua dúvida lá no Class, que eu irei esclarecer. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!